Olá, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, para a glória do Senhor, estamos louvando e exaltando o nome dele. Meus irmãos, nós queremos, em primeiro lugar, estar pedindo a oração dos irmãos em prol da nossa igreja, do nosso trabalho, também do nosso projeto, que os irmãos estejam assim orando. Também queria pedir aos irmãos que não esquecessem de estar orando pelo pastor Eurípides. O pastor Eurípides está agora com uma jornada aí, está com, acho que alguns irmãos já viram aí em alguns grupos de WhatsApp, precisa fazer uma cirurgia aí de emergência. Estive conversando com ele quarta-feira, ele disse que está tranquilo, está bem, mas nós sabemos que esses momentos que antecedem cirurgia não é muito bom. Não me deu maiores detalhes da situação, então, mas vamos estar orando por ele para que Deus possa assim estar abençoando grandemente, ok? Ele manda um abraço aos irmãos, a todos, que Deus possa abençoar grandemente a cada um e agradece pelas orações. Eu falei para ele que nós estávamos orando por ele e que a igreja ia continuar orando por ele. Então, os irmãos, ele manda os seus agradecimentos aos irmãos que estão orando por ele também, ok? Meus irmãos, essa noite nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, em mais um texto de Colossenses capítulo 1. Então, os irmãos abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 9 ao versículo 14. Então, abra suas Bíblias aí. Colossenses capítulo 1, a carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, versículo de 9 a 14. O versículo 9, ele inicia dizendo o seguinte, do capítulo 1 de Colossenses: Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, aprendendo-lhes em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações nessa noite. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra lida. Nos dá, Pai, sabedoria e entendimento para estarmos assim meditando na mesma. E que o Teu Santo Espírito, Pai, possa falar a cada coração nessa noite. Também queremos te pedir, Pai, pela recuperação do pastor Eurípides, a cirurgia e a recuperação, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, Pai, usando os médicos, ó Deus, os quais vão estar avaliando ele por esses dias, ó Deus, e o que for necessário ser feito, Pai, seja dentro da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Ser com a família, abençoa grandemente, Pai, e supra a necessidade dos Teus filhos. Nós te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, Colossenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo, ele começa escrevendo esse texto, falando o seguinte: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que esteja cheio do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele ao escrever essa carta, ele chama a atenção daqueles irmãos que tem uma razão pela qual ele está orando. E a razão ele descreve aqui no próprio versículo, né, que é para primeiro ele ficar cheio do pleno conhecimento, vocês têm que ser cheio do conhecimento e da vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, por que Paulo, qual era a razão que Paulo estava orando e chamando a atenção desses irmãos para essas questões? Primeiro porque aquela igreja, ela ouviu do Senhor Jesus Cristo, se converteu, era uma cidade onde tinha uma força muito grande dos gregos, onde eles operavam bastante ali, e eles prezavam muito pela questão da filosofia.
Então eles tinham os gnósticos, como era conhecido, o pessoal da região atuava ali, os filhos da terra, eles defendiam muito essa tese da filosofia. E eles tinham um imenso interesse em destruir o cristianismo naquela cidade. E uma das formas pelas quais eles estavam querendo destruir era querer associar o cristianismo à filosofia e assim enfraquecer. Então Paulo, sabendo desse movimento, sabendo dessa situação, então ele diz, por esta razão, oro sempre, estou firme, sempre olhando para vocês em oração, sempre vendo a necessidade de vocês de estar orando. E por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Então, eu estou orando, Paulo, falando, se expressando dessa maneira, que estava orando, porque existia um motivo muito forte. Eles, como eram novos na fé, uma igreja nova, recém-formada, Paulo já com sua experiência do que era esse costume da região, qual era a filosofia da região, os costumes, enfim, tudo que existia ali. Então, Paulo se preocupa e ele se coloca em oração, dizer a razão. No versículo 4, ele fala um pouco sobre a fé que eles tinham e do amor, a fé em Cristo e o amor que tinham pelos outros. Mas agora ele está falando assim, tem uma razão pela qual ele está. Essa fé que eles ganharam, essa fé que eles criaram, que construiu na vida deles, ou seja, através de Cristo que foi construída, esse amor que foi construído no coração deles, agora eles precisam permanecer. E a razão pela qual eles permanecem é porque tem algo muito forte que está vindo de encontro à igreja, e ali Paulo precisava estar ajudando, estar instruindo, estar alimentando aquele povo através das suas orações. Então a oração realmente ela é muito importante, porque Paulo ele não ora só por questão de orar, ele ora porque ele sabe que isso é uma necessidade e ele ora com fé, ou seja, ele ora para fortalecer aqueles irmãos, que eles vão ser fortalecidos na palavra de Deus, no conhecimento. Ele destaca essas questões aí, né? Quer dizer, para ficar cheio do pleno conhecimento, conhecer verdadeiramente quem é Deus. Porque nós sabemos que toda a época as pessoas distorceram a imagem de Deus através das suas filosofias, religiões, enfim, muitas outras coisas. Então, o verdadeiro Deus, aquele que salva, aquele que livra, aquele que perdoa o pecado do pecador arrependido, aquele que é longânimo, aquele que odeia o pecado, porém ele ama o pecador. Esse Deus, ele tem tido, assim, no passado do tempo, de uma certa forma, distorcido, e as pessoas têm colocado ele como um Deus um Deus que não se ira com o pecado do homem. Um Deus que está sempre disposto a perdoar, está disposto a perdoar sim, diz que o homem se arrepende. O homem não arrependido, Deus, ele se ira e ele será contra todos isso. Porque lá nos Salmos 9:17, ele diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E aqui nós estamos diante de uma nação que estava esquecida de Deus, mas no meio dessa nação, uns ouviram e creram e acreditaram, e agora essa nação ela ia oprimir. Então Paulo, primeiro ele ora pelo conhecimento. No versículo 9, né? Cheio de todo o pleno conhecimento, e o conhecimento que é da sua vontade, conhecer a vontade de Deus. O versículo continua falando que é a vontade de Deus. Então, não só conhecer, mas conhecer a vontade de Deus. Ou seja, como é que Deus quer que seja feito? Como é que Deus quer que o ser humano viva? Como é que Deus quer que realmente o ser humano se comporte diante dele? Então, essa é a oração de Paulo para que nós venhamos aquela igreja se comportar assim. E hoje, diga-se de passagem, continua essa necessidade de a gente conhecer, ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, para a gente não praticar coisas fora da vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, tudo dá certo, tudo vai em frente, tudo permanece. As coisas dentro da vontade de Deus permanecem. O que não é da vontade de Deus, até que ela possa aparecer por um pouco tempo, com uma certa força,
Mas se ela não estiver dentro da vontade de Deus, vai sumir mais dia, menos dias. O que não está na vontade de Deus, ele some, ele desaparece. E Paulo aqui está chamando a atenção para que viver dentro do conhecimento da vontade de Deus. E aí ele diz, em toda sabedoria e entendimento. Eu preciso estar cheio do conhecimento, ter sabedoria e ter entendimento. Ou seja, entender, ele vai concluir o versículo de entendimento espiritual. Ou seja, entender mesmo. Porque muitas vezes pensa-se que entendeu e não entendeu. Às vezes a vontade de Deus é para amanhã e a gente está achando que é para hoje. Então precisamos realmente estar convicto disso. E Paulo estava orando por aquele povo nesse sentido. E vale a pena a gente estar orando também, não só por nós mesmos, mas orando pelas pessoas, para termos esse entendimento. Por que tantas coisas boas e ruins acontecem com determinadas pessoas? Nem tudo bom acontece com todo mundo, nem tudo ruim acontece com todo mundo. E às vezes, assim dentro do nosso olhar, dá a entender que as coisas ruins estão acontecendo com as pessoas que não deveria acontecer. Nós vimos no passado homens de Deus que tiveram dificuldades. E aí, se você for parar e pensar um pouco, você pode querer pensar o seguinte, mas por que aconteceu assim? Tá dentro da vontade de Deus. Só resta entender por que aconteceu, porque no caso aqui um acontecimento prático que nós podemos ver, a questão da morte de Estevão. Um grande homem como foi Estevão, um grande pregador do Evangelho, um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus, se fosse de acordo à vontade minha ou sua, a gente poderia até dizer, Estevão deveria estar vivo até hoje. Mas não, Deus permitiu que ele morresse, ainda morresse de uma morte cruel. Porque Deus tinha um propósito em cima daquela morte, Deus tinha um plano, e o plano se concluiu. Um dos tais pontos do plano de Deus foi a conversão de Paulo. Ou seja, Paulo, depois de testemunhar que ele foi culpado da morte de Estevão, participou da morte de Estevão, mas também que agora ele sabia sofrer as consequências. Ou seja, ele sentiu na pele um pouco do que Estevão sentiu antes de morrer. Então, quer dizer, tudo está dentro do contexto. Entender isso aí, entender essas questões. Aí você pode olhar para você assim, até achar que hoje, alguma situação na sua vida, na minha vida, nós podemos até assim olhar e dizer, realmente eu não merecia isso, eu não mereço isso. É engano seu, engano meu, se nós pensarmos assim. Nós precisamos pensar o seguinte, que a vontade de Deus, ela impera em nossas vidas e que nós precisamos ter um entendimento do que realmente é a vontade de Deus, um entendimento espiritual. Porque Deus, ele opera onde ele quer e como ele quer. Então, nós não podemos estar assim, desapercebidos e achando que tudo vem só para o nosso lado. Então, Paulo diz, por esta razão eu oro. Porque tem essas coisas. Então, ou seja, tem a opressão de fora. Tem a questão do gnosticismo que impera nessa cidade, nesse povo aí. E para que ele não oprima vocês, eu vou estar aqui orando. E vocês precisam ter o quê? Entendimento, ter sabedoria, ter conhecimento. Entender realmente quem é Deus. Conhecer, não só conhecer a vontade de Deus, mas realmente entender o porquê. Amanhã ou depois, pode ser que algum de vocês, Paulo, em outras palavras, explicando para eles, em algum momento aí, pode ser que algum de vocês seja apedrejado, mas vocês tenham que conhecer o Deus e saber a vontade de Deus. E se for para a glória de Deus, vamos seguir em frente, porque sempre Deus, no final, tem o melhor. Um dia, Ele vai nos tirar daqui para que nós venhamos reinar a verdadeira paz. E por isso, não podemos desistir, mas por isso nós temos que nos estimular para continuar louvando, exaltando o nome de Deus e sempre acreditando no seu poder e na sua misericórdia. Então, por esta razão, disse Paulo, por esta razão, a razão não era qual. Mas aí o versículo 10 ele continua no mesmo sentido. E oramos para que possais andar dignamente. Irmãos, você chegar em um espaço onde tem bastante pessoas e viver sem se adaptar àquele espaço é um tanto quanto difícil. Nós sabemos que em algumas situações nós somos obrigados. Por exemplo, você chega numa empresa, ela tem as normas dela, a hora de chegar, de sair, de vestir, de almoçar, enfim, você tem que se ajustar. Mas no caso aqui, a igreja não poderia se ajustar nisso. Você tem que andar dignamente, segundo Paulo estava orando no versículo 9, para que eles andassem dignamente, sem se ajustar ao mundo.
além a ideia daquela cidade, daquele povo, daquele costume deles ali, era que a filosofia imperasse. Então esse povo, agora esses irmãos iam ser totalmente diferentes naquela cidade. Ou seja, quando alguém olhasse para eles, ia ter que ver eles com uma forma diferente. Mas eles tinham que andar digno, não para a sociedade. Eles tinham que andar da forma digna, não para a sociedade, mas sim para Deus. E a vontade de Deus é que cada um que o aceite, cada um que o segue, cada um que realmente o confessa, tem que viver diferente do mundo. Lógico que não podemos fazer acepção, mas temos que ser diferente, nosso proceder, né? E ele, Paulo, diz bem, e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha, e aprendendo-lhe e agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha, ele volta a repetir aqui a questão do conhecimento. O porquê conhecer Deus e a sua vontade? Porque se não conhecer, daqui a pouco as coisas, as ideias filosóficas, elas iam chegar naquele momento e ia equivaler. Hoje nós estamos vivendo mais ou menos essas situações, né? O esforço que tem do ecumenismo, todas as religiões serem iguais, todo mundo pregar a paz e o amor e está tudo bem, não ter acepção de entendimento. Não, Deus é amor e acabou. Mas esquece que Deus é justiça, que Deus é justo. E junto com o amor de Deus opera a justiça de Deus. E por amor, Jesus condena os que estão errados. Por amor, Jesus também livra aqueles que realmente querem ser livrados, que aceitam as suas condições. E aqui Paulo estava orando para que esses homens e mulheres de Deus continuassem firmes nessa posição. Então, e oramos para que possais andar dignamente, ter dignidade de dizer, não, eu não posso fazer isso, não vou fazer isso porque o meu Deus não quer que eu faça, o meu Deus não quer que eu viva dessa forma. E aí Paulo, ele continua o terceiro versículo do texto, o versículo 11, né, diz, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Toda paciência e longanimidade com gozo. É agora onde entra também uma questão muito interessante para a gente parar um pouco e refletir sobre isso. Ser longânimo, o término do versículo, ser paciente, ser longânimo e ser isso com alegria. Gozo quer dizer alegria. Quer dizer ter prazer em fazer, em ver, em ouvir, em se desviar, em rejeitar aquilo que não agrada a Deus. Você ter alegria em dizer não às coisas que não agradam a Deus. E seja ela de um simples troco de 10 centavos a outras coisas piores que tem por aí, você entendeu? Então não importa o tamanho do que seja, o importante é ter alegria, ter paciência, ter perseverança em se desviar dessas coisas, ou seja, a igreja precisa se manter. Nós vemos os dias atuais, épocas de política, agora de em diante vai diminuir um pouco, porque acabou essa questão do toma lá da cá. Está diminuindo, acabou não, está diminuindo a questão do toma lá da cá. Mas muitas igrejas, diga-se de passagem, em épocas de eleição, corriam atrás de candidatos a determinados cargos políticos para ter ajuda de algumas coisas, entendeu? E nós sabemos que a política ela tem que estar bem longe da igreja, bem fora da igreja. E aqui Paulo está chamando a atenção nesse sentido, porque a filosofia ela faz parte da política. E a politicagem, ela sempre quer emparelhar, quer nivelar. Ela quer nivelar tudo igual, e Deus não é o nosso Deus não é um Deus de se nivelar a coisas baixas. O nosso Deus ele é do alto, ele não é da terra, ele não é desse mundo, ele é superior a esse mundo. E aí, por isso, não podemos aceitar, como Paulo estava orando para aquele povo não aceitar, mas ter conhecimento de Deus para se manter firme, para ter toda a força
para poder ter paciência e longanimidade. Ou seja, é a paciência de esperar o tempo de Deus, mas também ser perseverante, ter longanimidade, ser longânimo. Ou seja, está ruim, está difícil, mas eu vou permanecer, eu vou insistir. Eu não vou desistir, eu vou estar sempre indo adiante, porque realmente é o que Deus quer de cada um de nós. Que tenhamos perseverança na nossa fé, tenhamos perseverança na nossa contribuição com a obra dele, tenhamos perseverança com as pessoas que não querem aceitar o Evangelho, pregando e orando nas nossas orações também. Precisamos ser perseverantes nas nossas orações, porque se nós não formos perseverantes, as coisas vão demorar de acontecer ou até nem vão acontecer. Mas se nós formos perseverantes, nós formos assim, firmes, como Paulo estava chamando a atenção desse povo para que eles fossem firmes, que eles fossem perseverantes, aí sim Deus vai ser glorificado em muitas situações de nossas vidas e na vida de muitas pessoas pela nossa perseverança diante de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim estar cada dia meditando na palavra de Deus e aprendendo com a tua santa e bendita palavra. Que Deus dê uma noite a cada um na presença dele, mas vamos encerrar orando mais uma vez. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Permita, Senhor Deus, que o teu povo, que a tua igreja, ó Deus, possa se marchar firme na tua presença, ó Pai, sempre assim avançando, Pai, em cada área onde precisa ser assim trabalhado para que o teu povo, o teu nome possa ser glorificado, Pai, e as pessoas vão entender que só o Senhor é Deus. Também queremos te pedir, Pai, pela vida dos irmãos que estão com enfermidades, eu posso estar assim abençoando grandemente, guardando, livrando a cada um, ó Deus, e dando sabedoria dos céus. Também te pedimos mais uma vez pela vida do pastor Eurípides, se eu posso estar abençoando ele, a família dele, a igreja dele, ó Deus, que todos possam estar juntos nesse momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo e te suplicamos o teu perdão, a tua misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente e todos tenham uma noite na presença do nosso Mestre. Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte
sou feliz.